Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta para um terceiro fluxo de notícias do RVGCR e desses eventos que esperamos que aconteçam, né, meus amigos? Agradeço a Deus pela comunhão e conectividade com todos os irmãos inscritos e novos inscritos em meu canal. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E novidades, né, meus amigos, em torno dessas tais operações globais. Eu acredito muito nessas movimentações que estão acontecendo já, né, no entorno dessas últimas semanas. Muitas pessoas não acreditam nessa movimentação, muitos pensam que tais eventos não possam estar acontecendo dessa maneira em que nós trazemos, mas tem muita coisa diferente no mundo todo, meus amigos. E eu vejo que cada vez mais os meios de mídia e comunicação que querem obter pelo menos a hegemonia da comunicação, né, não trazem muitos fatos a todos nós, muitas das coisas que realmente não querem que saibamos, né? E ligeiramente, meus amigos, eu vejo algumas notícias dos quais eu realmente fico, às vezes, de boca aberta, né? Algumas coisas eu não trago no canal, pois talvez não seja tão o foco, né, de dividir tais informações, mas se a mídia fosse um pouco mais, até mesmo a plataforma um pouco mais, como é que se diz, né? Não pegasse tanto no pé diante de alguns assuntos, traríamos, né? Mas, enfim, meus amigos, a nossa comunicação tem que ser mantida. Eu peço a Deus para que nós estejamos sempre nos comunicando até isso acontecer, né? E acredito que breve estaremos já com outros tipos de comunicações, né? Acredito muito, como eu digo a vocês, eu sempre acreditei que isso pudesse já acontecer em meados de março e abril de 2021. E novamente fomos surpresos por novas investidas dessas elites globais diante de algumas situações, né, até uma situação agravante pandêmica também na época, e também novamente algo em retaliação, retardando algumas questões e também ainda com o poder, né, governamental, conseguem até hoje ainda mexer em alguns estatutos que dá algumas, como é que você pode se dizer, né, algumas autoridades, né? Mas assim, meus amigos, ligeiramente sendo neutralizados, como comentei com vocês mais cedo, eu estou vendo muito movimento referente a operações militares sendo divulgadas na rede e na mídia sobre essas questões que nós temos que ir atrás para saber, correr links atrás de links, páginas e atrás de páginas, e eu estou vendo muitas operações militares ocorrendo, a descoberta de várias bases ilícitas, né, e que promovem aí a criação de vários tipos de patologias que não são nem um pouco amigáveis para conosco, né, meus amigos, e para com o ser humano, se é que vocês me entendem, né? E é um sorriso meio, né, com medo, mas estão sendo neutralizados todas essas bases que também, em favorecimento dessa ideologia maligna, pretendem fazer uma agenda de despovoamento com o ser humano. Então, meus amigos, dentro de uma comunicação muito restrita, às vezes, que eu comento algumas coisas e acredito que novas armas letais e biológicas estejam sendo desenvolvidas de acordo com as últimas leituras, e são coisas dos quais estou ficando, algumas coisas, né, me deixam muito, né, apavorado, mas eu peço a Deus que possa estar à frente de tudo isso e lidando com a mão poderosa, e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa ter misericórdia de nós, pois se alguns planos dessas elites chegarem a serem executados contra o nosso povo, né, contra o humilde povo da terra, né, que é um corpo, né, só, vai ocorrer uma grande quantidade de mortes também, em favor dessa patologia, né, dessas novas patologias desenvolvidas. Mas, meus amigos, vamos com fé.
Deus tem nos mostrado muita misericórdia e algumas coisas acreditamos que estão se cumprindo, né? Assim como toda essa agenda benéfica também de todo esse plano desses blocos econômicos da BRICS, Eurásia, White Hats, né? Estados Unidos, Aliança, né? E todos esses militares envolvidos no mundo todo em prol e também em favorecimento das pessoas, né? Meus amigos, eu gostaria aqui de trazer algumas informações que vários relatórios foram recebidos de que os tiers superiores já foram financiados e os tiers inferiores, T3, T4, estão sendo pagos. Pacotes da CMKX e CMKM estão sendo entregues nos Estados Unidos da América e em todo o Canadá. Os cronogramas para Safekeeper Reserves e detentores de títulos já foram definidos nesta manhã de segunda-feira. As notificações dadas a todas as partes envolvidas nessas primeiras reuniões tabletop estiveram saindo e sendo organizadas para um pequeno número de participantes de SKRs e títulos a partir do meio-dia de hoje. Alguns notificados sobre o pagamento de 1% feito por meio de um cartão de débito especial, além dos grupos soberanos, recebendo também notificações em breve que podem ocorrer ainda nesta semana. O nível 4B é composto por pessoas em todo o mundo que adquiriram moedas estrangeiras, títulos, bônus do Zimbábue, obrigacionistas que acompanharam o progresso do GCR na internet e que também receberão taxas de câmbio e resgates especiais por suas participações após a conclusão do GCR. Nesta noite de segunda-feira, foi feito um acordo militar com a inteligência que o lançamento do RV nos Estados Unidos para início do Start Shotgun será dado esta semana e começará na manhã de terça-feira para alcançar o Tier 4B em algum momento, possivelmente entre terça e sexta, sem ser específico. Os centros de resgate estão sendo reembolsados e estão participando, conforme relatado anteriormente pelos asiáticos, que concordaram em reembolsar e também começar com todos os centros de resgate autorizados à distribuição de fundos para o mundo todo. Bom, meus amigos, certamente eu acredito que os asiáticos envolvidos, né, grandes famílias reais chinesas que detêm muito ouro e também fazem parte de uma grande reestruturação pelo método da redenção, né, estão dando novos ultimatos ao Tesouro dos Estados Unidos em favor do cumprimento dessas tratativas que ainda não aconteceram, em cumprimento das tratativas organizacionais dos pagamentos dos tiers, das distribuições de riqueza, né, entre esses humanitários envolvidos desde a época de 60, 70, 80. Então, há uma briga gigantesca, né, meus amigos, e um extremo impulso para que isso seja definido nesse mês de junho. Eu acredito muito, aposto muitas fichas nisso, neste grande tabuleiro de xadrez. Seria capaz de sacrificar, né, algumas peças em favor desse mês para essa grande luta, que eu acredito que se aproxima ao fim. Algumas coisas ainda por se fazer, né, meus amigos. Eu sou uma pessoa inclinada a conceber isso de um método mais tecnológico, porque acredito que há muita tecnologia envolvida na distribuição desses fundos. Então, parte dessa tecnologia, humildemente, eu ainda não vi sendo concebida pelo mundo todo, né, que são essas novas CBDCs.
Eu escuto muito que Rússia, China, os países asiáticos, orientais, do Oriente Médio, da Europa, né, já possuem suas CBDCs. Eu escuto bastante que trabalham entre si, o dólar caminha para a CBDC, ainda com bastante relutância, né, e isso também, ainda por poder governamental, não foi anunciado o novo USN, nem o United States Treasury Note, que é este dólar digital lastreado em ouro, né, aparentemente já foi hidratado as redes bancárias e os principais que estão se tornando redemption centers aí através dos bancos de Wells Fargo nos Estados Unidos, né, que lidarão com a distribuição de riqueza lá, e já foram hidratados com esses novos dólares, mas isso não, talvez já esteja acontecendo e também seja outra situação que não esteja sendo anunciada pela mídia e nós observamos a partir dos provedores, né? Bom, meus amigos, mas eu acredito que, ao modo que essas coisas forem se cumprindo, principalmente na área da tecnologia, é que nós veremos mais essa distribuição de riqueza, atingir pessoas como nós, através dessas plataformas de comunicação, dessas plataformas intermediárias e bancos intermediários também, que farão essa distribuição para pessoas que não são detentores de títulos e não têm funcionalidade nenhuma direta com o Redemption Center. Então, acredito muito também que haverá uma nuvem quântica em cada país que fará a gestão também desses fundos que serão lastreados em ativos, né, e principalmente dos fundos digitais do país. E também não vimos isso acontecer ainda, mas a tecnologia, não, a partir do momento que está sendo concebida, não nos esconde mais nada, e essa tecnologia não será suprimida, pois é uma tecnologia bancária que já está sendo exercida através da tecnologia de razão distribuída, e que é QFS também, Quantum Financial System. Bom, os críticos, né, e pessoas como eu também acreditam que essas fases e início já aconteceram, né, meus amigos? Então estamos vivendo uma grande etapa cronológica e metódica de acontecimentos. Certamente, algumas soluções foram propostas. Passo 1, o controle de todas as mídias falsas e gradualmente começando a enviar a verdade ao público sobre o que realmente está acontecendo. Enviaremos a verdade gradualmente e aumentando exponencialmente. No entanto, não repentinamente, a ponto de desencadear uma guerra civil ou causar uma percepção em massa do que isso é apenas propaganda. Passo 2. Pouco a pouco começar a prender os bandidos do estado profundo em um ritmo progressivamente mais rápido. Não rápido o suficiente também para declarar outra guerra civil, mas ainda assim uma velocidade exponencialmente crescente. Como resultado da etapa 1 e 2, quando o público perceber e estiver suficientemente informado sobre o que realmente está acontecendo, não mais perceberão essas prisões em massa como um golpe militar para a tomada de poder, o que por sua vez poderá desencadear também guerras. Na semana passada, o chefe do Comitê de Redenção do Sistema Financeiro Global, Charlie Weir, foi informado pelo DOGE e pelo Departamento de Operações e Defesa dos Estados Unidos da América que haveria silêncio do QFS por 2 semanas até meados de junho. Na semana passada, o Ward disse também que o Global Currency Reset estaria sendo liquidado no início de junho, e o Ward confirmou recentemente que os bônus alemães estão em preparo e estão sendo liquidados desde a última quinta-feira, 2 de junho, com as pessoas sendo pagas. De acordo com outras fontes e fontes de Reno, eles estão de boca fechada. Absolutamente nenhuma informação sendo trafegada. Os detentores de CMKX e Prosperity Pack Pages ainda estão aguardando as entregas que foram prometidas neste domingo e segunda-feira.
Estou recebendo mais confirmações nestes dias 5 e 6 de baleias também chegando nesta segunda-feira para a área de Reno e Miami. Também os detentores de títulos que estão sendo solicitados a viajar e que foram solicitados a viajar desde a semana passada estão prontos e já estão no local de início. Eles estão sendo solicitados a assinar NDAs fortes. Uma vez que eles assinam, não ganhamos mais nada de informação com eles. Eles não querem nenhum vazamento no tempo agora, mas o fato de eles estarem trazendo-os em tal número, com vários NDAs muito severos, me deixa muito esperançoso para um futuro próximo. Todos os bancos são obrigados a estar em conformidade com Basileia III, e isso ocorreu a partir deste meio-dia dessa segunda-feira, e também para participar da distribuição de riqueza através dos ativos lastreados em ouro, esses bancos têm que estar em conformidade. Estamos recebendo também a confirmação de vários detentores sendo solicitados a comparecer nos Redemption Centers amanhã cedo. Não temos novas informações de notícias até o momento. Eles estão trazendo mais e mais pessoas, estão conversando e acredito que estão financiando todos. Estou muito esperançoso. Muitas pessoas com dinar, milhões e milhões, estão adentrando aos Redemption Centers, estão sendo convidados ao centro de resgate para convites de troca e muitas quantidades de moedas estão sendo distribuídas em pagamento para vários líderes de grupos representados, os grupos de investidores. Milhões estão sendo distribuídos e um artigo no Mundo Real, a MIB Securities, taxa de câmbio, USD para United States Dollar para o Dong vietnamita, pode aumentar ligeiramente em 2022. Fiquei empolgado ao ver isso no mundo em que vivemos e esperançosamente esperamos que seja mais alto. Pense nisso, um aumento de 1 centavo em 1 milhão de Dong vietnamita. Seria um lucro de 10 milhões de dólares se você investe 50 dólares e de repente tem um lucro exponencialmente maior. Mais uma vez, esperamos muito mais, é lógico. Estimado para Dong, 2,25 a 4 dólares, Dinar, de 6 a 16, Zin, de 30 a 100 projetos a 0,70 centavos 100 projetos e taxa mais altas com grandes projetos humanitários. Rúpia da Indonésia, 1,47 a 3 e Real a 3,30. Ouvi dizer que os bancos estão participando da conformidade de Basileia III a partir dessa segunda-feira, meio-dia, e também estão participando dos ativos lastreados em ouro como um mandato mundial. Bom, meus amigos, certamente estamos todos esperançosos, né? Essa foi uma segunda-feira turbulenta e muitos desses detentores não acredito que diante de seus eventos e compromissos bancários não deram nem a cara para um celular ou para uma internet para comunicar alguma coisa, e quando essas últimas comunicações através dos Redemption Centers, né, de Zurique, o HSBC de Zurique, Miami, Hong Kong, Las Vegas, né, Reno, eles estão comunicando, essa papelada é muito grande, então é novamente uma grande burocracia para uma liberação de pagamentos controlada e metódica que nós vamos ver se estará nos alcançando e alcançando também esses grandes posicionados em nível 4, e acredito que em nível 4A, muitos bancos já estão dizendo, principalmente o Wells Fargo, que não fará distinção de 4A ou B, e sim fará o resgate, acolhimento e pagamento e a distribuição dessa prosperidade assim que for confirmada e autorizada. Então, nós não sabemos o momento exato e, assim, nessa primeira etapa pode ser, né, que eles estejam atingindo o nível 4 e eles estejam apenas financiando esses níveis, né?
e ainda vai chegar a etapa de liquidez e giro de capital, que é onde as pessoas poderão introduzir essas quantias na economia e também poderão gastá-las, né? Então, eu aguardo notícias sobre isso, meus amigos. Vou estar de olho. Se os irmãos gostam das informações, continue se inscrevendo no canal, dando essa oportunidade que nós consigamos fazer essa família cada vez maior. A sua inscrição, o like no vídeo, o comentário. Agradeço as contribuições do botão Valeu Demais. Muito obrigado aos irmãos e irmãs que contribuem. Deus abençoe muito. Isso ajuda, né, toda essa atitude ajuda que o conteúdo seja indicado a cada vez mais pessoas e que essas pessoas humildemente possam vir até nós e compartilhar dessas informações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos uma grande voz ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Que Deus abençoe o restinho dessa segunda-feira. Que continuem tendo uma excelente semana abençoada em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa estar juntamente com o Espírito Santo e a misericórdia do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Salvador, estar em misericórdia na vida de cada um de vocês, irmãos, né? E vamos crendo e trabalhando para que nossa vida seja cada vez melhor em todas as bênçãos que são possíveis alcançar agora, né, meus amigos, pois essa bênção maior ainda não chegou a esse nível, a essa etapa de confirmação para nós, mas nós estamos de olho, aguardando com fé, né, e vivendo nossas vidas como podemos viver à medida que for passando os dias e neste imenso barco, né, nos servindo cada um com o remo, que é o seu braço, para que chegaremos a essa costa maravilhosa e próspera. Fiquem com Deus, meus amigos. Tenham um excelente restinho de segunda-feira, uma boa terça-feira. Eu volto amanhã com novidades, né? Espero ter muitas novidades a partir de amanhã. E os irmãos quiserem voltar, me dá um prazer enorme da visita. Eu me sinto lisonjeado com cada vez mais pessoas me vendo. E muito obrigado. Só tenho a agradecer. Fiquem com Deus, meus amigos. Bom descanso. Continuem tendo uma semana maravilhosa. Tchau, tchau.